tentar. O Sérgio pediu, inclusive, para que a gente apresentasse para vocês, discutisse um pouco sobre essa questão do trabalho decente, mas voltado um pouco assim, qual o papel, né, que nós, dirigentes sindicais, temos nesse processo de viabilizar alguma coisa, de viabilizar algum projeto, ou viabilizar uma ação em trabalho decente, e a gente pegou a área de saúde de uma maneira geral, né? Mas isso envolve, logicamente, toda a área, não só do jovem, da mulher, né, de todos os trabalhadores. E quero passar rapidamente para vocês, tentando no final fazer assim, o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer. O que eu lá na fábrica, como dirigente sindical, tenho que fazer? O que eu posso fazer lá? Como que eu posso contribuir? Né? Disso tudo que foi falado aqui, como que eu viabilizo alguma coisa lá no nível local? Vamos dizer assim, né? Porque a gente tem diversos tipos de ação, de gerência, né? De desenvolvimento. Então, para a gente pensar um pouco aqui, eu queria passar um pouquinho para vocês, mostrando justamente tentando ver o seguinte, como que nós podemos trabalhar, como que a gente pode entender essa questão. Nós devemos lembrar o seguinte, que vocês todos, nós todos, estamos passando ainda, vivendo essas mudanças econômicas e sociais, esse processo aí da reestruturação e da globalização. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Aqui nós estamos falando o que fazemos com o jovem, como trabalharmos com a juventude. E aí o grande problema que nós estamos vivendo. Hoje a Organização Internacional do Trabalho chama a atenção no mundo inteiro, porque o maior nível de desemprego que nós temos no mundo é do jovem. Então, como que é que nós inserimos o jovem no mercado de trabalho? Eu não sei como que nós estamos no Brasil e em nível de Curitiba, né? Mas em nível mundial, o grande percentual de jovens desempregados é o grande problema que está se vivendo hoje no mundo. Então, logicamente, que essas mudanças todas têm gerado novas demandas justamente para a organização dos trabalhadores e, além do desemprego, que é um grande problema que nós vivemos, as próprias condições de segurança e saúde têm que ser enfrentadas pelos trabalhadores, têm que ser enfrentadas, então, pelo movimento sindical. E, logicamente, que isso passa por uma busca de uma condição de trabalho, né, mais satisfatória, um trabalho que seja digno, né, que preserve a dignidade humana, que seja um trabalho decente. Lembrando para vocês o seguinte, todo mundo fala, o Brasil tem muita legislação, né? O Brasil tem uma legislação que a gente pensa que é uma das mais avançadas, né? Já mostrei isso para vocês, já falei, né? Mas na prática a nossa legislação deixa muito a desejar, não é só na área de saúde, né? Em todos os aspectos, mas principalmente nas questões de saúde e segurança do trabalhador, a legislação deixa muito a desejar, nós não temos uma prática muito ativa. E logicamente isso mostra a falta de compromisso que tem dos empregadores em cumprir, ou muitas vezes só querer cumprir o mínimo e não cumprir aquilo que realmente precisa ser desenvolvido. Lembrando para vocês, hoje nós estamos com mais ou menos 750 mil acidentes de doença do trabalho registrados no Brasil, né? Passamos de 500 de 2006 para, a partir de 2007, chegando a 750 mil. Não é a realidade ainda é só os acidentes provavelmente muito mais graves, tal. Por quê? Porque nós temos uma deficiência da notificação. E nós, como dirigente sindical, já temos que começar a preocupar com isso. Por que não se notifica? Por que eu sei que lá, eu dirigente sindical, sei que lá na minha empresa, lá no meu território, tem problemas, tem doença, e por que não está aparecendo? O que eu tenho que fazer enquanto dirigente sindical? Qual é o meu papel? O que eu faço lá? Né? Então, logicamente que vai aparecer só aqueles que precisam de benefício da Previdência. Daí eu pergunto, o cara que caiu e machucou o joelho, o que ficou 2 dias afastado, 3 dias, 10 dias, alguém soube se notificou? Por quê? Só vai notificar aquele que cortou o dedo, cortou o braço, quebrou a perna, e os outros acidentes, mesmo que sejam leves, não tem que ser evitado. Então essas são situações. Então, quais o reflexo que isso tem trazido para a sociedade,
para a vida do trabalhador, para a família dele, para o nível de satisfação do trabalhador e, logicamente, que isso tem comprometido não só o trabalhador, mas toda a população. Por mais que a população ainda não tenha se percebido que esta questão das doenças, dos acidentes de trabalho, também está chegando na população, na comunidade do entorno do processo de trabalho da fábrica. O meio ambiente está sendo agredido e a agressão do meio ambiente, o que acontece? Logicamente que vai prejudicar. Outra coisa que foi falado aqui, né, que a gente tem alertado sempre, a violência que está ocorrendo na periferia dessas empresas, mas principalmente de onde tem pessoas trabalhando, ela também está comprometendo a saúde das pessoas. Falamos em escola. Qual é o problema que nós temos do trabalhador? O professor de escolas, por exemplo, que nós estávamos falando, que tem próximo de comunidades um pouco mais violentas, o professor ele tem medo de trabalhar naquela escola. Nós tivemos um caso próximo aqui, de um colega médico, que, por sorte dele, ele não foi, ele chegou atrasado, não estava trabalhando naquele dia, porque no final de semana tem aquelas coisas, aquele processo de liberação de preso, que pode passar no final de semana com a família. E o cara foi liberado e foi para a comunidade. Na segunda-feira ele estava lá na unidade de saúde procurando o médico que disse, em bom tom, que ele queria acabar com a vida do médico, porque o médico não atendeu adequadamente a família dele. Então, quer dizer, como que o cara trabalha, né, numa situação dessa? Como que um trabalhador vai trabalhar numa empresa sabendo que houve um cochicho de corredor que vai ter demissão em massa? Né? Que comprometimento que traz isso então para a saúde das pessoas? Outros reflexos que nós temos, logicamente, não só na vida do trabalhador, mas na vida da empresa. E isso pode ser argumentos que nós temos que ter enquanto dirigente para poder colocar para a empresa o seguinte: vocês não estão percebendo que segurança e saúde é investimento, porque está caindo a produtividade, está aumentando o preço dos produtos. O que vocês acham que a empresa não coloca lá? Eu vou ter que não publicar. Também vou ter que ir. Então, pessoal, veja só, nesta questão da produtividade, você acha que o preço do produto não aumenta porque tem que ter um advogado para pagar a indenização? Será que você acha que já não está embutido no preço? Os caras já calcularam. Então, o nível de desemprego aumenta, o nível na economia do país, quanto mais eu gasto, a Previdência gasta mais, então isso é um problema no sistema de proteção e, logicamente, que quando eu gasto mais com Previdência, eu deixo pouco dinheiro para trabalhar, para investir em qualificação, por exemplo, né? Que é uma outra situação. E, logicamente, que para poder acertar isso, eu vou gerar uma carga tributária. Bom, custo para o país, 100 bilhões de reais por ano se gasta com acidente e doença de trabalho no país. 25% é de aposentadoria, é de benefício da Previdência. O restante é com assistência, com indenização, treinamento, retreinamento, reinserção. Quer dizer, a empresa perde, o trabalhador perde, a sociedade perde. Qual que é a preocupação? As empresas têm que afastar o trabalhador, demite quando eles voltam. Então essa é uma preocupação, né? O retorno dele. Ele mesmo que esteja com uma doença crônica em processo de recuperação, a empresa demite. E aí o que acontece? Ele vai ser desempregado e aumenta o tempo do desemprego. Por que aumenta o tempo do desemprego? Porque os caras só vão contratar aquele que está bom de saúde, aquele que tiver qualquer problema não vão contratar. Okay? Então essa é uma outra questão. O que nós, dirigentes, temos que saber sobre saúde e segurança do trabalhador? Por que é importante vocês saberem? O que é isso? Segurança e saúde do trabalhador é medida para melhorar as condições do ambiente de trabalho. É o quê? Tem que estar inserido na gestão da empresa. Não é só a empresa cuidar da gestão de financeira, mas cuidar da gestão de saúde do trabalhador dessa empresa, né? E o objetivo, então, é promover a saúde do trabalhador, mas no contexto integral, no contexto ampliado. O Paulo falou agora há pouco aqui das questões, por exemplo, é diabetes, é DST, é qualquer outra doença que acomete o trabalhador que também capacita ele para o trabalho, né? Ou o cara que vai trabalhar doente porque ele não está bem, está hipertenso, está com cefaleia, está com dor de cabeça. Então são questões que a gente tem que ver e, logicamente, segurança e saúde
é para evitar o dano do trabalho na saúde das pessoas, né? Qual o papel que tem, então, as organizações sindicais? O que o sindicato, o que as centrais sindicais têm que começar a pensar? O que vocês, enquanto dirigentes sindicais, lá na ponta, têm que pensar, né? Vocês são atores que têm que buscar a garantia dos direitos dos trabalhadores, né? Vocês têm que garantir, vocês têm que responder. O sindicato, todos nós temos que responder eficazmente a esses problemas que nós estamos enfrentando, né? É necessário que o sindicato tenha uma ação de buscar melhores condições de trabalho. Veja, não estou dizendo que o sindicato não tem que atuar, que não tem que ajudar o trabalhador que está doente. O papel do sindicato hoje, né, um papel mais moderno, não aquele papel que nós tivemos há muito tempo atrás. O papel é o quê? É evitar que as pessoas fiquem doentes. Nós não temos que brigar pelo tratamento das pessoas. Lógico que nós temos que dar essa garantia. Mas o mais importante, o papel de vocês, é como evitar que o cara fique doente lá na fábrica. Esse é o ponto que nós temos que fazer. Como que eu previno? Como que eu promovo a saúde das pessoas? Como que eu evito que ele fique doente ou que ele tenha um acidente lá na empresa? Então, a ação de vocês, enquanto representante sindical, enquanto representante dos trabalhadores que elegeram vocês, é pela defesa da saúde como um direito humano fundamental. Isso é fundamento, isso é princípio da ação sindical que deve ter hoje, né? Então, a política sindical, então, ela tem que definir uma concepção de uma atenção mais ampliada de saúde. O sindicato não pode só pensar hoje, primeiro em assistência. Tudo bem, pode dar assistência e tal, mas ele tem que começar a pensar, onde nós estávamos comentando o seguinte, do que adoece o trabalhador metalúrgico? Mas aí são só doenças que você considera que é o trabalho, mas será que ele não fica doente por outras coisas? E nós também não temos que atuar, não temos que intervir? Do que morre o trabalhador? Ele não vai morrer por um movimento repetitivo, mas ele pode morrer por hipertensão, por problema cardiovascular. E será que o empregador, enquanto responsabilidade social, não tem que intervir? E será que o sindicato não tem que lutar por isso? Nós não queremos manter a pessoa mais sadia, mais sã para continuar trabalhando? É isso que nós temos que buscar. Então nós temos que promover a saúde do trabalhador, identificando aí as atividades, né, as que têm que ser desenvolvidas por uma ação sindical mais eficaz. Vocês têm que dizer para mim qual é o problema, para mim não, para vocês. Qual é o problema que tem lá na sua empresa que você conseguiu enxergar e o que você acha que você tem que fazer? Qual que é a sua intervenção? Qual que é a sua contribuição? Porque o trabalhador elegeu você, o trabalhador confia em você. O que você tem? O que você pode fazer? Como que você pode fazer? É o que foi falado todo aqui hoje, durante essa manhã. Então nós temos que nos esforçar para garantir que todos os trabalhadores tenham um trabalho de condições decentes, dignas, a dignidade humana seja preservada. Então a ação sindical tem que ser no sentido de um trabalho digno e um trabalho decente, né? E além disso, trabalhar numa política de sustentabilidade social, ambiental, de saúde, cultural. Quer dizer, nós temos que buscar esta ação que nós temos que estar trabalhando. E logicamente, para isso, vocês têm que definir um plano básico do que vocês vão trabalhar, do que vocês vão atuar. Quer dizer, pessoal, quando a gente fala em saúde, e aí a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, a gente acha que o problema é só a saúde do risco que está no trabalho. Se você pensar num plano de saúde para o trabalhador, pense na saúde mais ampla. Pense no contexto de moradia, de habitação, de salário, de condições de vida, né? Então, hoje, por exemplo, foi falado aqui, né, a questão da mulher. A OIT tem projeto, por exemplo, né, e a gente já tem alertado isso em todas as nossas exposições, que as empresas têm que começar a pensar na flexibilidade do horário da mulher. Tem empresas que tem, porque a mulher tem dupla jornada.
Né? Então a mulher precisa ter a flexibilidade, quer dizer, tem que ter a redução. Isso já é discussões. Né? Tem um projeto da Organização Internacional do Trabalho que fala, por exemplo, da integração da empresa, ou melhor, de mais tempo para o trabalhador para a integração com a família. Mais tempo do trabalhador para a família. Quer dizer, é dar tempo para que ele possa ter acesso, para que ele possa curtir ou possa estar com a família. Bom, outra coisa que a gente tem que pensar é que as pessoas é o centro do desenvolvimento sustentável. Se fala muito em desenvolvimento sustentável, como se é empresa, mas são as pessoas. É cada um de nós que está no foco, que está no centro desse desenvolvimento sustentável. Né? O trabalho de todos deve ser promover o crescimento econômico, não tem dúvida nenhuma. E aí o sindicato tem que tomar cuidado. Promover o crescimento econômico não é a qualquer custo. Quando eu falo sindicato, eu falo de todos os sindicatos. Né? Não é promover o crescimento a qualquer custo. Vai vir uma empresa para cá, poxa, vai abrir 1000 empregos. E daí? Quantos desses empregos em 3, 6 meses vão estar sendo substituídos porque ficaram doentes com a qualidade do emprego, com a qualidade do trabalho? Né? O que isso está trazendo de comprometimento para a comunidade, para o meio ambiente? Então são questões que a gente tem que pensar no desenvolvimento urbano, humano, social, né? Social e humano, e logicamente na proteção do meio ambiente. As políticas sindicais, então, têm que estar focadas na busca desse desenvolvimento social sustentável e não única e exclusivamente no desenvolvimento econômico. Esta é a nossa briga por políticas mais sociais, né? Por uma globalização, por uma reestruturação mais humana, né? Mais digna. Então, esta é uma outra questão. Falar em sustentabilidade, que é um processo destinado a manter a vitalidade da terra, preservar os ecossistemas de uma maneira geral, possibilitar a existência da terra, atender às necessidades das futuras gerações, né? E garantir a continuidade de continuar tendo a civilização humana, né? Porque pode chegar num tempo que a gente não vai ter mais isso, né? A sustentabilidade exige um padrão de vida decente para todos, né? Sem comprometer as gerações futuras, e encontra formas de ajudar. Vocês veem que nós já falamos, tem que ter cidades melhores, com qualidade de vida decente, bons empregos que protejam o meio ambiente, acesso à água, alimentação, a nutrientes, acesso à energia limpa, né? A sistemas de transporte, que alguém falou aqui, foi falado, né? Sem causar engarrafamento e sem gerar poluição, né? É isso que nós precisamos, né? E outra, são oceanos mais saudáveis. Isso aqui são linhas de política que nós, trabalhadores, que sindicatos, que de centrais sindicais, tem que começar a batalhar e defender, né? Pensar e agir com trabalho decente e sustentabilidade é enfrentar a pobreza e a fome. Né? Nós sabemos que isso existe aqui ainda, né? É necessário libertar então a humanidade da pobreza, né? Que é um ponto fundamental, incorporar o nível de desenvolvimento sustentável em nos aspectos econômicos e ambientais e ainda garantir um emprego pleno, digno e produtivo, em especial para mulheres e para jovens. Este é o ponto fundamental. Por quê? Porque são os mais vulneráveis. Porque há um processo de renovação. Por que há muita violência e o jovem está envolvido? Porque o jovem está sem emprego. Correto? E outro, não estou dizendo que nós temos que só se preocupar com o jovem. Nós temos que começar a pensar que as pessoas com mais de 50, 50 e pouco, hoje permanecem no emprego. A nossa expectativa de vida baixou, saiu de 50 e pouco para 70 e pouco. Então as pessoas trabalham mais tempo. Trabalhar mais tempo é conviver com doenças próprias da idade que interferem com as doenças ou os riscos dentro do ambiente de trabalho. Isso aqui não é trabalho decente. Isso aqui, pessoal, é na Índia. É o pessoal que fabrica esses calçados. Aqui, ó, criança, eles comem, dormem, vivem e trabalham aqui. Isto é a realidade. Agora, isso aqui não é na Índia. Isso aqui é lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre não, lá no Rio Grande do Sul. Onde que é essa cidade aqui? Você que é de lá? Onde que é ali? Conhece? É uma cidade lá. Não, mas ali do Tio Moço. Ali do lado. Lá tem Ilha das Flores.
da hora ainda na outra. Aqui? Aí você que ainda nas flores, pensando na outra. Mas veja, isso aqui é que alguém do dia eu mostrei, que eu sei que isso aqui é um slide de um professor lá do Rio Grande do Sul. Então eu tenho a impressão que isso aqui, acho que é lá em Pelotas, alguma coisa assim. E isso é trabalho decente? Isso é trabalho, pessoal, isso aqui é informalidade, né? Isso aqui é trabalho decente, né? Isso aqui, olha só, isso aqui é aqui em Curitiba, ali do lado, né? Isso aqui é em Curitiba, é o cara que vai trabalhar levando a família, vocês já viram isso, né? Quantos nós já vimos que de manhã passa o carrinho com a criança dormindo dentro, inclusive, né? Então essa é a nossa realidade. Isso aqui é a realidade, a mulher ocupando o espaço e a mulher com problemas, inclusive, osteomuscular, né? É a história do trabalhador metalúrgico, né? Isso aqui é o trabalho de trabalhador que corre o dia inteiro e à noite atrás do caminhão, né? E que ninguém valoriza, nem ele se valoriza. E essa situação aqui, isso aqui é trabalho decente? Isso aqui é dignidade para o cara sobreviver, para o cara comer, né? Como que é? Então, isso aqui é trabalho decente? O que isso aqui traz problema? E eu sempre coloco isso aqui o seguinte, porque aqui ele está catando batata, né? Coloca a batata aqui. Se esta pessoa for procurar um médico por causa de uma dor nas costas, vão dizer que é por causa da idade. Pode ter 25 anos, fez uma lombalgia por trabalhar e carregar saco de batata aqui na cintura, vai dizer, então isso são situações. E isso aqui é pobreza. Como que a gente vive com isso? Né? Então, e esse aqui? Esse aqui são trabalhadores da mineração. Né? Então, e aqui? Eu sempre falo para vocês, não sei se eu já falei, quantos quilos o cara tem que cortar aqui por dia de cana? Quantas? 2 toneladas? 12 toneladas por dia. Tá? Então, essa é a realidade, pessoal. Essa é a situação que nós vivemos. Então, promoção do emprego produtivo deve ser trabalho decente e proteção social para todos. Né? E não pode ter discriminação. Então, tem que erradicar a pobreza, né? Condição de oportunidade tanto para homens e mulheres e jovens, né? Aumenta a oportunidade de emprego para todos, né? Principalmente para quem vive inclusive na pobreza, e necessidade dos trabalhadores ter acesso à educação, capacitação, qualificação, cuidado de saúde, seguridade sociais, direitos fundamentais do trabalho respeitado, proteção social jurídica, incluindo segurança, saúde e, logicamente, a oportunidade de ter um trabalho digno, né? O trabalho sem risco, trabalho seguro, trabalho saudável. Esta é a nossa luta. O que é isso? Né? Uma prática de trabalho decente, criar trabalho, garantir os direitos dos trabalhadores, estender a proteção social e garantir participação, promoção de diálogo, a voz do trabalhador. Né? Isto é trabalho decente. É isso que nós temos que estar promovendo. Né? Bom, aqui nós temos também que garantir a oportunidade de trabalho decente, tem 3 pilares. Hoje se busca muito o esverdeamento da economia que não agride o meio ambiente. Né? Se busca muito o emprego, né? A busca do aumento do emprego e a inclusão social. Né? E o diálogo e a participação dos trabalhadores, né? Que tem que estar aí no centro dessas políticas de desenvolvimento. Qual é a justificativa para nós discutirmos tudo isso? Né? Que impacto dessas políticas de desenvolvimento no trabalho, no meio ambiente, das condições de saúde do trabalhador, que nós e que vocês, trabalhadores, vocês dirigentes, têm que começar a avaliar. Primeiro, o que tem acontecido? As plantas industriais não têm considerado, muitas vezes, o impacto no meio ambiente. E em determinados lugares, não vem para Curitiba, o sindicato é participativo, é combativo, mas aí eles vão para outro município que ninguém fala nada, vão para outro estado que ninguém fala nada, e aí eles agridem o que eles quiserem. Né? Segundo, deslocamentos e empreendimentos então para cidades que não tem tradição nenhuma industrial, né? E aí o risco corre solto. Né? Vamos lá, deixa correr. Né? Segundo, introdução de novas matérias-primas, de novos produtos, novas tecnologias, e ainda a gente não sabe que risco que isso traz para a saúde das pessoas. Nós falamos outro dia, nanotecnologia, né?
Quem que é da Volkswagen? Você estava falando, como que é o Tiguan, né? O Tiguan é feito com nanômetro, né? Então, se determinadas, não só nos carros, mas o que acontece? O cara é o que não precisa ter limpador de para-brisa, né? Ou o carro que estaciona sozinho, lá que você liga, lá que estaciona. Tudo isso são feitos com novas tecnologias, modernidade. O que isso está trazendo de agravo para a saúde das pessoas, nós ainda não sabemos. E outro, maior dedicação, né? Hoje está se cobrando o quê? Muita energia do trabalhador, muita intensificação do trabalho, pessoal, muita exigência do trabalhador. Né? O cara tem que, você já pensou? Nós falamos aqui, já deu até canseira, né? O cara tem que trabalhar, o cara tem que se qualificar, correr atrás da qualificação, porque senão ele baixa a performance e ele é demitido. A empresa exige mais hora extra, maior produção, paga-se por produtividade e o cara tem que sair correndo atrás. Então isso são outras situações. Não estou dizendo que a gente tem que acabar com tudo isso, mas nós temos que trazer isso de maneira que não agrida a saúde da gente. Agora nós temos que conhecer para saber como que eu enfrento isso lá na fábrica, né? Aumenta a duração do trabalho, que leva ao estresse. As mudanças dos processos de trabalho não são avaliadas, vocês não são consultados. O engenheiro de produção vai lá, muda o que tem que mudar e ninguém consulta. O sindicato não é consultado. O trabalhador doente é reabilitado, o sindicato nem é consultado. Aonde que ele está? Nem você sabe aonde que está o trabalhador que ficou afastado. Ficou 3 vezes afastado, ele voltou, você não sabe nem se ele voltou e aonde está. Isso é responsabilidade do dirigente sindical saber. Novos processos que colocam os trabalhadores a novos riscos, logicamente, e a empresa que quer aumentar, lógico, produtividade com menor custo. O que faz? Aumenta a produtividade, mas não contrata mais ninguém. E aí você tem que trabalhar correndo isso, né? O que nós estamos vivendo? Epidemias de doenças, como a lerdose que continua, as doenças do estresse, do sofrimento mental que continua, nós falamos agora, né? Novas exigências, inclusive do trabalhador, né? Que traz doença, e logicamente que eu tenho ainda as coisas que acontecem, né? E que eles procuram ainda não reconhecer. Eu ainda tenho monotonia, tenho tarefas repetitivas, né? O trabalhador não consegue criar, ele não pensa mais, né? Ele só age. Qual é o objetivo que nós queremos? Atuar preventivamente nos riscos que melhorem as condições de ambiente de trabalho. Este é o nosso objetivo, né? Promover o trabalho decente e garantir que as empresas apliquem políticas de sustentabilidade, né? Que proteja realmente as gerações futuras. Quais as ações que nós, sindicatos metalúrgicos, devemos fazer? Veja lá. Primeiro, ação de prevenção. Este é o ponto fundamental. Segundo, direcionar os problemas que vocês têm que identificar e que vão identificar na base. Não adianta sair o problema da minha cabeça ou da cabeça do cérebro. Porque nós temos determinadas coisas que o sindicato age a nível de diretoria executiva, foi falado aqui. Mas tem coisas que é vocês lá na ponta, lá no nível local que vai resolver, que vai identificar. Nós não estamos todo dia lá. Você tem que identificar o problema e você tem que apresentar a solução. Precisa de apoio do sindicato? Vamos buscar apoio do sindicato. O que nós precisamos fazer para você, para que você tenha condição de desenvolver o trabalho lá na ponta, né? E aí, eu preciso, quem sabe, formar, capacitar os dirigentes, cursos sobre saúde do trabalhador e garantir um programa permanente de educação continuada. Priorizar a ação coletiva e não individual. Porque se um tem um problema, provavelmente outros estão lá com o mesmo problema, né? E eu tenho que buscar parceria, fortalecimento da ação interinstitucional, né? Tanto de governo, outras ações, plano de formação, capacitação, disseminação de informações dos trabalhadores na área de segurança e saúde. A fortalecer as ações de saúde do trabalhador na subsede. A subsede tem o seu território. Quais os problemas do meu território? O que tem naquele território que eu preciso enfrentar? Será que é o mesmo de Pinhais e de São José dos Pinhais? Como que eu vou atuar, né? E conhecer os riscos. Eu tenho que saber, pessoal, eu tenho que saber quais os tipos de risco que tem nas diversas atividades, inclusive na subsede, mas principalmente dentro da empresa. Vocês têm que conhecer o risco. Não pode pensar que o risco é só aquele que você trabalha.
Não dá para pensar que o pessoal da área administrativa não tem risco. Então você tem que percorrer, você tem que conhecer, você tem que conversar com os trabalhadores, você tem que reconhecer e identificar esses riscos. Participar, por exemplo, e aí a ação é também de vocês lá no local onde vocês moram, dos conselhos. Quem aqui participa do Conselho Local de Saúde? Quem sabe o que é conselho? O que faz o Conselho Local de Saúde? O que vocês acham? Para que serve eu participar do Conselho Local? Por que eu não vou brigar no Conselho Local que o município de São José dos Pinhais tem que começar a estruturar dentro da Secretaria Municipal de Saúde o atendimento e uma atenção à saúde do trabalhador e que possa entrar e fiscalizar, inclusive as empresas lá de São José? Então, essas são questões, mas não é só de saúde, trabalho, meio ambiente. Outra coisa, avaliar as condições do trabalho, não só dentro da empresa, mas pessoal, no entorno. Quem mora ali em volta, a empresa tem que tomar cuidado para não estar produzindo a doença. Eu me lembro de Araucária, quando começou a se implantar a cidade industrial. Qual é o problema que vivemos em Araucária, naquela região? O problema respiratório. Por quê? Porque era indústria química, era petroquímica, era um monte de coisa. Então, muda tudo. Então, nós temos que aproximar a ação sindical da realidade daquele território, daquela fábrica, daquela empresa, daquela região. E nós temos que agir num programa que vocês conhecem, vocês sabem qual é o plano que vocês vão ter que desenvolver. Programa de educação e formação profissional do jovem. Como eu falo, nós falamos aqui o tempo todo. Se o jovem está sem emprego, por que ele está sem emprego? Agora, o jovem que vai se desempregar também tem que conhecer as condições de segurança e saúde. Então, há uma seleção do jovem, muito jovem não se contrata. Então, nós temos que tomar cuidado. Isso é o que está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos e certamente está acontecendo aqui no Brasil. Programa de inclusão social, o sindicato tem que brigar, vocês têm que começar a brigar. Pode ser que isso não aconteça com tanta frequência, mas nós temos que brigar pela carteira assinada, garantir a geração de emprego, acesso digno à previdência, à saúde. Nós temos que brigar por isso, pessoal. Nós temos que brigar por uma aposentadoria digna. Por quê? Porque o trabalhador que desenvolveu todo o trabalho, se ele não tiver um plano bom de aposentadoria, lá na frente a doença vai ser como? Como que ele vai cuidar? E outra, promover, não é remover aqui, é promover a inclusão social do deficiente no local de trabalho. Será que vocês estão verificando se as empresas estão cumprindo a cota de inclusão de deficientes lá? Vocês sabem que toda empresa tem que contratar pelo menos de 1 a 5% do seu quadro de funcionário como para contratar deficiente? Será que nós sabemos acompanhar? Alguém de vocês pediu lá para a empresa provar que tem isso? Então, são questões que nós temos que começar a pensar. Preparar os dirigentes então para ações específicas e executar mapeamento das fábricas. No seu território, da sua subsede, quais as fábricas que têm maiores problemas? Qual que é a prioridade nossa? Será que tem abuso? Nós temos que denunciar assédio moral, assédio sexual, exclusão, discriminação. Isso nós temos que começar a saber que nós temos que buscar. Qual que é a metodologia que a gente quer trabalhar com vocês? Para prevenir o risco, para vocês desenvolverem e elaborarem o plano, vocês têm que conhecer os riscos. Se vocês não souberem ir lá, levantar, avaliar e saber o que tem de perigo, de problema, não vai conseguir promover. Identificar todos os riscos, como que eles estão organizados. Não é só risco que eu consigo enxergar, medir, mas é aquele subjetivo, é aquele que o trabalhador sente e que nós temos que conversar. Dirigente sindical tem que conversar com os companheiros. Cipeiro tem que conversar com o companheiro. Dirigente sindical tem que conversar com o cipeiro. Senão, como que vocês podem fazer um plano de ação conjunto? E outra, nós temos que analisar as condições de trabalho, como que os riscos, como que os perigos são gerados, E outra, saber o que traz de perigo aquilo para a saúde das pessoas, Conhecer a opinião de todos os trabalhadores dos pós-trabalho.
E outra, saber se os responsáveis pela prevenção lá estão fazendo o trabalho direito. Vocês têm que avaliar, vocês têm que saber identificar isso, vocês têm que denunciar, trazer essa informação, levar lá para o Edson, lá em Pinhais. Nós estamos com um problema na empresa, como que nós vamos trabalhar junto? Essas são ações que nós temos que buscar. Para realçar, então, é importante algumas ações. Por exemplo, analisar a situação da empresa em relação à prevenção. Que problema que eu tenho? Quantos acidentes tem? Quantas doenças estão acometendo? Quanto está o nível de afastamento das pessoas? Não é por CAT. Qual é a percentual de pessoas que ficam afastadas do trabalho? Pessoal, já tivemos empresa aqui, nós temos empresa em Curitiba, que chegou a 10% do seu quadro de pessoal afastado no ano. Frigorífico, tem frigorífico que houve os 4.000 trabalhadores do frigorífico já ficaram afastados pelo menos uma vez no ano. Então essas são situações que nós temos que buscar a opinião dos companheiros e das companheiras sobre os seus problemas, ordenar a informação, então reconhecer, pegar a informação, ordenar essa informação, solicitar, por exemplo, vigilância da saúde do trabalhador. Alguém de vocês chegou e pediu e começou a ver como está sendo feito os exames de saúde do trabalhador lá? O admissional, o periódico admissional? Já viram quantos trabalhadores ficaram afastados? Pediram as cartas para os trabalhadores da empresa? Conversou com os trabalhadores por qual é a maior queixa que ele tem? Então, o motivo do afastamento é importante. Se você sabe isso, você tem munição para poder trabalhar. E outra, avaliar o impacto da atividade da empresa também no meio ambiente. Então vocês vão poder ver como que é a relação de saúde que existe, ou a relação do trabalho com a saúde e com o meio ambiente, que vocês também devem avaliar. Uma proposta de atuação, discutir com os representantes sindicais da sua região ou com a comissão de fábrica, com a CIPA, avaliar a situação da empresa, como que está a atitude dos companheiros, será que eles estão preocupados com a saúde e segurança, acreditam no trabalho que você está fazendo, dê retorno, você tem que estar envolvido nisso. Promova um debate, procure concretizar ações para modificar aquilo. Se tem um problema na empresa, traga o problema, vamos discutir, vamos ver, mude, ache a solução, resolva o problema. Leve a informação dos trabalhadores sobre o problema. Senão ninguém sabe o que você está fazendo, ninguém sabe o que o sindicato faz. Recolher proposta. Nem sempre somos nós técnicos que sabemos, é o trabalhador que tem a solução. Então vamos buscar a proposta dele, como que a gente negocia isso, como que a gente resolve aquele problema. Vamos tentar buscar essas questões. Procedimento. Temos que ter essa estratégia sindical, desenvolver um plano de ação sindical em função do diagnóstico da situação que eu tenho. Então você tem o diagnóstico da situação, uma estratégia para fazer que define todo este plano, que você tem que fazer lá na sua empresa. Lá pode ser uma ação até por subsede e outra por empresa, e nós podemos discutir, nós temos que unir as informações. Para finalizar, quais os desafios e oportunidades? Primeiro eu tenho que pensar como transformar o ambiente do trabalho, como transformar o trabalho precário num trabalho decente, qual o papel que eu tenho como dirigente sindical nesse processo, como que eu me preparo para atuar nisso, será que eu preciso, o que eu estou precisando, como conhecer os problemas de cada fábrica, como conhecer o problema da minha fábrica, como fazer com que todos se envolvam, que todos trabalhem em função disso, como que eu mobilizo os trabalhadores. Se eu sou um dirigente sindical, eu tenho que saber mobilizar. Eu sou liderança. Quem são meus aliados na empresa? Ou é tudo inimigo? Vamos avaliar os cenários. Não deve ser. Qual é o meu trabalho como cipeiro? Como que eu trabalho como cipeiro? Como que eu puxo o cipeiro para mim junto? O cipeiro eleito, que é aquele que o trabalhador elegeu. Como me preparar então para uma atuação mais eficaz e como fazer com que todos então se envolvam e trabalhem nesse processo, Qual que é o papel dos dirigentes sindicais então que a gente pode pensar? Acompanhar a situação no local de trabalho, investigar a situação de risco que você tem que fazer. Você tem que investigar acidente durante o trabalho, não é só cipeiro.
Aconteceu um acidente, uma doença, você está sabendo? Vai buscar investigar, vai saber por que aconteceu, traz a informação aqui, vamos te ajudar a você fazer essa investigação, recolher a opinião dos trabalhadores, acompanhar e analisar e verificar a importância dos problemas, priorizar, ajudar na priorização, conhecer o risco das diferentes atividades dentro da empresa, das tarefas que tem lá. Veja, conhecer, por exemplo, você tem que saber qual é o limite de exposição que existe, apesar de não ser uma coisa muito boa, porque limite de exposição, mas eu tenho que saber o que está na lei. Qual a quantidade de ruído que eu posso estar exposto e teoricamente não vai trazer problema? Mas será que aquilo é sempre ou é só naquele dia que eu fui ver? Olha, tem que ser sempre, como que eu vou acompanhar? Então eu tenho que pensar um pouco nisso. Eu tenho que informar os trabalhadores sobre os problemas, sobre essas informações do monitoramento ambiental, do levantamento de riscos, participar das inspeções que tiver na empresa. E a gente tem que começar a buscar isso aí em convenções da OIT, em normas, em leis que permitam que a gente tenha que acompanhar. Orientar, diante de problema concreto, como que se orienta os trabalhadores, os componentes da empresa. Tem que conhecer a legislação, porque se eu não souber a lei, eu posso me ferrar em determinado momento. E as avaliações técnicas, muitas vezes, que a empresa faz, você também tem que saber acompanhar e saber interpretar. Não sabe? Traz para cá, tem assessoria que pode ajudar. E interpretar os informes que a empresa trouxe, tanto informe técnico, informe político, social, avaliar com os técnicos os riscos, as medidas de prevenção que têm que ser tomadas, informar os trabalhadores sobre riscos, sua prevenção, difundir resultado de avaliação dos riscos, pessoal. Vocês têm que saber fazer isso, discutir com a empresa, com os técnicos, como que eu posso fazer uma proposta de melhoria. Por isso vocês têm que fazer o seu plano. O seu plano de ação pode ter suporte do sindicato, da assessoria, para que você tenha e discuta de igual por igual com a empresa. Propor solução e estudar a alternativa técnica do problema. A identificar, então, você tem que identificar muito bem o problema, tentar saber quais são os fatos que se apresentam nesse problema, qual é a causa do problema, há outras causas que contribuem para o problema, quem está sendo afetado por esse problema, qual é a opinião de quem está sendo afetado. Nós estamos falando de movimento repetitivo, como que é, tem queixa, não tem, como pode avaliar o problema, este problema é um risco grave para a saúde do trabalhador, qual é a solução possível que eu posso ter para o problema, que tipo de ação, é legal ou é sindical, é de negociação, ou é de inspeção, de fiscalização, e este problema tem amparo nas normas, nas leis. Então, para eu avaliar, identificar muito bem o problema, eu tenho um roteiro. Por outro lado, eu também tenho que saber avaliar os locais de trabalho, porque é assim que você vai fazer o seu plano. Eu vou fazer uma análise geral, vou fazer uma análise por setor e por problema que está mais presente, vou ver risco específico de ruído, de solvente, identificar se os problemas já foram identificados pela empresa, já tem solução pela empresa, ou não fizeram nenhuma solução. Está programado no programa de prevenção de riscos ambientais, no levantamento de riscos, já está proposto, já foi corrigido, está em processo de correção, está existindo notificação de acidente em função, inclusive, desse próprio risco ou de outros, quais as medidas que a empresa está tomando? Não está tomando? Denunciar, pessoal, exigir o cumprimento do que tem que ser feito para resolver o problema. Por fim, você tem que monitorar. Então não adianta simplesmente fazer o seu plano, brigar, lutar, e daí uma vez só depois não monitorar o que está acontecendo. Primeiro, você tem que controlar as medidas de prevenção que a empresa está aplicando, você tem que acompanhar. Se você não acompanhar, aquilo que eu falei, o ruído hoje está normal, mas amanhã pode não estar. Quantas vezes nós fomos empresa montadora, que no dia que a gente vai, a produção está baixa, mas no dia seguinte a produção está lá em cima. Eu tenho que avaliar isso, tá? Controlar. A medida está sendo eficaz? Solicitar avaliação ambiental. Está com dúvida? Manda avaliar. Segunda, outra coisa, solicitar avaliação de saúde dos trabalhadores. Houve melhora na situação de saúde deles?
E aí tem um sistema de vigilância, de avaliações periódicas, de registro das informações. Isso é importante, é fundamental para vocês. Por fim, isso aqui tem 6 princípios de ação que o sindicato vai aqui trabalhando. Não é só isso, mas isso são 6 coisas que nós elencamos agora que tem incomodado, vamos dizer assim, os trabalhadores. Primeiro, perícia médica do INSS tem incomodado? Tem. O trabalhador está levando muito tempo para se afastar, para receber o benefício. A primeira perícia está demorando muito, 3 meses, 4 meses, né? E aí o que acontece? O trabalhador fica sem receber o salário, né? Porque não tem ainda o benefício da Previdência. Então nós temos que ter uma ação. Só que, lógico, esta ação é uma ação de diretoria executiva, né? Do nível de sindicato, do central, para não brigar. A segunda política que nós queremos, e aí vocês têm papel fundamental lá na ponta, aonde você mora, aonde você é o ator político na sua comunidade. Uma atenção à saúde do trabalhador na atenção básica do SUS. Buscar a responsabilidade do gestor, do secretário municipal, do prefeito, que ele tem que garantir aquele monte de estrutura e a saúde do trabalhador lá na atenção básica. Né? Fortalecer contra, por exemplo, a intensificação do trabalho, contra a hora extra, contra aumento de produtividade, né? Aumento de produtividade sem ter pessoal suficiente. Agora, olha aqui que é importante para você. CIPA enquanto organização no local de trabalho. Pessoal, nós temos que fortalecer a CIPA. Nós temos que garantir a CIPA que ela seja eficaz, que ela seja participativa, representativa, que ela seja atuante. Você pode ajudar, você pode contribuir, você pode ser parceiro. Né? E a CIPA tem que sentir o seu apoio, tem que sentir o apoio do sindicato. Prevenção de doenças. Vamos desenvolver campanhas. Lógico que isso tem empresas, tem setores que vão ter mais intoxicação do que leve doses, mas nós temos que começar a mapear e saber aonde nós vamos desenvolver. E outra, vamos combater as substâncias que causam câncer. Todas as substâncias que causam câncer no meio de trabalho têm que ser eliminadas, têm que ser substituídas. E vamos começar com amianto. Mas não é só amianto. Tem outras do setor metalúrgico, cromo, cádmio, níquel, tudo isso em galvânico ou em outros locais aí que vocês também trabalham. Então, pessoal, o que nós queremos na realidade é que a gente consiga desenvolver um projeto que vocês sejam os atores principais desse projeto, que traga prazer em trabalhar, né? Em que o trabalho não seja só queixa, mas que o trabalho possa ser prazer, né? Que o trabalho possa ser satisfação, né? Que o trabalho possa ser realização e que o trabalho possa ser alegria. Por que não? Por que a gente tem que sempre estar aqui falando do trabalho enquanto desgraça, enquanto doença? Né? Por que o trabalho e as empresas não podem promover algo que o trabalho seja simplesmente promotor da saúde? Esta é a ideia que o sindicato tem. E o sindicato deixa aqui também uma mensagem, né? Se nós quisermos mudar alguma coisa, vamos fazer como o Gandhi diz, né? Nós devemos ser a mudança que desejamos ver no mundo. Se nós não quisermos isso, nós não vamos mudar nada. Tá? Então esta é a proposta do sindicato para a área de saúde, e a proposta que vocês têm que realizar, que vocês vão realizar, que vocês são os atores principais do efeito, né, deste projeto. Ok? Só isso.